Então, agora a gente vai entrar no debate sobre o nosso dossiê, Ficções Televisivas, Deslocamentos e Rupturas, da revista Rumores. A professora Rosana já fez uma apresentação, né, sobre esse nosso material, que circula na última edição da revista. A gente lançou no finalzinho do ano passado, mas, obviamente, ele tem questões muito contemporâneas para a gente discutir, a ficção, a televisão, lembrando também o marco, né, que foram os 70 anos da TV no Brasil, né, que foi celebrado justamente no ano de 2020, no ano passado, e a gente então convidou os autores desse dossiê, né, para estarem aqui conosco. Eles prontamente aceitaram. Isso faz parte de uma iniciativa do nosso grupo de fazer divulgação científica também em torno das nossas produções acadêmicas. E, seguindo a ordem do nosso sumário, eu gostaria de convidar, então, a Mariana Marques de Lima e a professora Maria Imaculata Vassalo de Lopes, que foram autoras do artigo Crítica Contemporânea da Telenovela Brasileira, que inclusive é um tema que dialoga muito, né, com a fala do Maurício, que foi entrevistado por elas nesse artigo. Então, a palavra está com vocês. Muito obrigada. Boa tarde, boa tarde. Queria dar os parabéns, né? Está ótimo, né? A gente está falando de formato, mas que bom, a um lado dessa pandemia que realmente leva a gente a pensar, né? Como fazer cada vez mais diálogos, né? Contatos, etc. Olha só, cadê a Mariana? Não vi a Mariana. Mariana, porque o texto é duplo. Oi, gente, eu tô com um problema na minha câmera, eu não vou conseguir, né, mostrar, mas é bom que o áudio está funcionando. Bom, eu queria agradecer ao evento, a você, Rosana, a todas as pessoas que são responsáveis e principalmente você, Maurício, por ter participado e ter topado, né, ser um dos críticos que eu analisei na tese, e eu sou imensamente grata. E então, esse artigo ele é uma parte, né, da minha tese de doutorado, que se chama a Crítica de Telenovela e Circulação de Sentido, e eu analisei, na verdade, 4 críticos, incluindo o Maurício Sticer, mas para o texto da Rumores eu trouxe o Maurício juntamente com a Cristina Padiglione, que também é outra crítica de TV que também escreve bastante sobre telenovela, também há muito tempo. Então, nesse artigo, eu tentei apresentar e dar uns aportes do que seria a crítica de telenovela no Brasil hoje em dia, principalmente a crítica veiculada em ambientes digitais. Eu analisei as páginas dos críticos em seus blogs, em seus sites, né? No caso, analisei o que o Maurício escreve, por exemplo, para a Folha, mas somente o que ele publica no antigo blog dele, que agora, né, migrou para o Splash. E nesse artigo eu tento trazer algumas categorias que eu identifiquei ao longo da minha análise, a partir, né, do MaxQDA, que é um software de análise qualitativa, e como essas categorias, elas obviamente conversam entre si e vão dando aportes do que seria a crítica e como é feita a análise das telenovelas por esses críticos, tanto a questão do repertório, tanto as escolhas, os critérios, o tipo de análise que é feita, e eu analisei 5 telenovelas e 4 críticas, como está na metodologia dessas telenovelas. E são críticas que, na verdade, tentam, né, dar um balanço geral do que seria a telenovela, no caso. Então, foi esse trabalho que eu fiz e eu espero que vocês gostem da leitura, né? Obviamente, é um pequeno trecho, né? E
da, da tese, mas que tenta abarcar um pouco do que eu resumi, abarcar um pouco do que eu trabalhei na própria tese. Isso. Obrigada, Mariana. Já estão pedindo o link da tua tese ali no chat, se puderes responder depois, mas convidamos também, né, a todos e a todas para lerem o artigo, assinado em coautoria com a professora Maria Imacolata, a quem agradecemos Sim. também pela sua fala, né, e pela sua presença tão honrosa aqui para a gente. E agora, dando sequência, então, à apresentação dos artigos, eu convido os autores do texto Telenovela em Memória, Vale a Pena Ver de Novo, Reprises em Tempos de Pandemia, professora Nilda Jacques, Guilherme Libardi, Joselaine Caroline e Vanessa Scalei. Se estiverem presentes, por favor, peço que quem for falar, ligue a sua câmera e o microfone e comece a sua fala aqui para nós. Oi, Amanda, tudo bem? Vocês me escutam bem? Oi, Vanessa. Sim, estou te vendo e te escutando. Tudo bem? Cumprimentar todo mundo, cumprimentar o Maurício. Eu acho que eu vi a professora Nilda ali no chat, mas não sei se ela vai querer falar, porque eu que fiquei responsável por fazer essa apresentação aqui hoje. Primeiro, eu queria dizer para o Maurício que eu achei muito interessante a fala dele, porque durante 5 anos da minha vida eu atuei como repórter e também crítica aqui em Porto Alegre, no Jornal 0 Hora, então eu sei da dificuldade que é fazer todo esse trabalho, e ele é um dos melhores que a gente tem aqui no país. Quero agradecer muito pela fala dele e também pelo trabalho que ele faz cotidianamente. Bom, apresentando o trabalho que a gente apresentou na revista, que é Telenovela em Memória, é um estudo que a gente já pegou a partir da pandemia mesmo, né? Então, a gente tem como o nosso objetivo é explorar um pouco o consumo de reprises durante a pandemia e identificar a ocorrência da produção de novos sentidos para as narrativas que foram revisitadas. Retomando um pouco, que a gente pegou o contexto, a gente fez toda uma revisão das estratégias das emissoras durante a pandemia, logo ali quando começou em março, que foi optar pelas reprises, porque elas tiveram que interromper as gravações da novela devido à pandemia. Então, todas as emissoras, a gente fez um mapeamento da televisão aberta no Brasil, que todas as emissoras optaram pelas reprises de novelas antigas. Então, e a Globo teve uma estratégia ainda um pouco mais agressiva, porque além de colocar reprise em todos os horários de novela dela, ela ainda fez uma opção por disponibilizar novelas antigas, 50 títulos, se não estou enganada, no Globoplay, que é a plataforma de streaming deles. A gente fez todo um estudo, a gente disponibilizou um questionário virtual para mapear, então, esse consumo. Tivemos 265 respondentes, o que é um número considerável, e a gente verificou que o número de pessoas que assistiram às reprises aumentou do que era antes da pandemia, quando a gente tinha menos de 50% da população, da população que a gente pesquisou, dizendo que assistia a reprises antes da pandemia, passou para 65% depois. A gente fez esse mapeamento. Mas, principalmente, a gente mapeou que quase 30%, 1/3 das pessoas, estavam vendo aquela novela pela primeira vez. Elas nunca tinham tido acesso àquelas novelas que elas estavam assistindo. E os outros 2/3 já tinham, ou pelo menos, visto a primeira vez, ou uma das reprises que já tinha ido ao ar. E o que a gente procurou identificar? Se os sentidos que elas viram a novela na época da exibição original, se eles tinham mudado. E 2/3 das pessoas disseram que sim, que de alguma forma o contexto histórico com que elas estavam vendo agora mudou a percepção delas quanto às temáticas, quanto aos personagens. E um elemento importante é o personagem, assim, bem emblemático que a gente viu na nossa pesquisa, é o personagem Cro, que quando a novela Fina Sampo foi exibida originalmente em 2011, ele teve muita repercussão positiva. E agora, quando foi ao ar no passado, teve uma repercussão negativa. Isso a gente mapeou por redes sociais e a gente também teve algumas pessoas que responderam ao nosso questionário
colocando ele como dos personagens que tiveram uma alteração de percepção para elas. Isso é bem interessante. E das pessoas que estavam vendo pela primeira vez a novela, vários buscaram essa novela por causa dos personagens ou dos atores ou até da temática também que faziam. Mas eu acho que e outra coisa que apareceu muito também, acho que foi 30% das pessoas que responderam, disseram que elas assistiam a novela independentemente do título que era, porque é o hábito delas de assistir novela naquele horário. Então isso também é uma questão importante que apareceu no nosso trabalho, que as pessoas têm o costume de, sei lá, estar jantando no horário da novela, elas mantiveram a televisão ligada, mesmo sendo uma reprise, talvez que elas não tivessem tanto a fim de assistir, mas elas mantiveram pelo hábito. Então aqui fica reforçado o caráter da telenovela enquanto um elemento de memória social e também afetiva, porque ajudou um pouco as pessoas a passarem por esse momento de distanciamento social, quando elas tinham mais tempo de assistir novela, mas ao mesmo tempo não podiam conviver socialmente com outras pessoas. Basicamente foi isso que a gente mostrou no nosso artigo. Obrigada, Vanessa, professora Nilda e demais autores. Bom, agora então eu chamo a professora Gabriela Borges e a Dayana Sigiliano, elas que são as autoras do artigo Malhação Viva de Ampliação e Ressignificação do Chip Limanta no Twitter. Peço então que quem for apresentar ligue o microfone e a câmera e se apresente. Acho que a Dayana, já estou te vendo. Dayana, a palavra é sua. Estão me escutando direitinho? O áudio está bom? Boa tarde. Eu queria agradecer o convite e a iniciativa da professora Rosana e de toda a equipe. A professora Gabriela teve que sair, acho que ela estava online até agora há pouco, mas ela tem um outro evento agora às 5 horas, então vou tentar dar esse panorama do trabalho e ser sucinta por conta das outras apresentações do dia de hoje. Esse trabalho, na verdade, ele integra uma pesquisa ampla que vem sendo desenvolvida no âmbito do Observatório da Qualidade no Audiovisual, em que a gente estabelece esse diálogo entre as práticas da cultura de fãs e os estudos da competência midiática. Nesse trabalho, especificamente, a gente identifica, tem como objetivo central, identificar as dimensões da competência midiática propostas por um autor chamado Mihaelides, a partir dos conteúdos compartilhados no Twitter dos fãs do Chip Limanta. O Chip Limanta é um acrônimo de um casal protagonizado por duas personagens, a Lika e a Samantha, que integraram então a temporada de 2017 e 2018 de Malhação, que era intitulada Viva a Diferença, que foi criada pelo Cal Hamburger. Mais recentemente, essa telenovela ela foi expandida para um spin-off no Globoplay, foi exibido no final do ano passado e se estendeu até o início desse ano. E nesse trabalho especificamente, então, a gente se debruça aos comentários da telenovela. Além das camadas informacionais e de interpretativas que a gente identificou ao longo do trabalho, a gente também destaca a compreensão crítica do público, então eles tinham total conhecimento do paratexto, da composição imagética, então eles compreendiam criticamente aquela trama. A gente destaca também a criação, a colaboração criativa do público no compartilhamento de memes, produção de vídeos e de comentários intertextuais, e toda a compreensão da arquitetura informacional do Twitter, uma vez que esses conteúdos partiam de estratégias de compartilhamento e de indexação características dessa plataforma, da rede social Twitter. Todo esse processo ele foi analisado a partir dessa metodologia base, do Mihaelides, em que ele vai elencar, então, 5 dimensões da competência midiática: a curadoria, a criação, a compreensão crítica, a colaboração e a participação. O que a gente observa dentro desses comentários, a gente fez um monitoramento de 40 perfis que se identificavam dentro de certos parâmetros como os fãs desse Chip Limanta. Esses 40 perfis eles foram monitorados de dezembro de 2017 até maio de 2018, então foram mais de 300 mil tweets coletados, extraídos e codificados no segundo momento,
e essas dimensões da competência midiática foram identificadas dentro desses conteúdos. Além dessa identificação, o que a gente pode destacar, né, dentro desse contexto da competência midiática, é que esses comentários eles partem de redes multitextuais ou multimídias. Então, o que está no Twitter, na verdade, estabelece um diálogo com as fanfics, com os grupos de WhatsApp, com toda essa produção de sentido em rede do fandom. Então, o Twitter seria uma parte dessa produção de conteúdo, de produção de sentido. Uma outra pista que chama a atenção também é a questão das estratégias independentes, que já vêm sendo trabalhadas em outros estudos e pesquisas. Então, enquanto a Globo faz diversas estratégias de engajamento e de mobilização dos telespectadores interagentes, o que a gente observa é que parte dos fãs cria isso de uma maneira independente, criando hashtags específicas, modos de mobilização específicos, tudo isso a parte do que é proposto pela Globo. E, para fechar, também tem a questão das comunidades momentâneas. Então, o que a gente observa é que o público se junta num momento específico da trama para repercutir todo esse processo, né, para repercutir o universo ficcional e para produzir conteúdos, e isso rapidamente se dissipa até por uma própria característica do Twitter. Acho que é isso. Obrigada, Dayana, professora Gabriela também, né, que infelizmente teve que sair, mas fica aqui o agradecimento. E agora chamamos, então, os autores de Merchandising Social Transmídia na Rede Globo, uma análise da temática LGBTQIA+, em Malhação, professora Ivana Fechini, Cecília Lima, Diego Gouveia Moreira, Jéssica Cavalcante e Marcela Chassi. Gente, desculpa se eu estou errando o sobrenome ou o nome de alguém, mas fiquem à vontade para me corrigir também. Peço que quem for falar pelo grupo, por favor, ative o microfone e a câmera e se apresente aqui para nós. Oi, boa tarde. Eu sou Cecília Almeida, queria começar agradecendo o convite para estar aqui nesse debate. Acho muito interessante a proposta do encontro, né, na intenção aí de dar mais visibilidade às pesquisas como um trabalho de divulgação científica importante. Além de mim, também está presente aqui a Gesa. Não sei se Gesa vai querer pegar o microfone, mas qualquer coisa ela se junta a nós, querendo. Gesa, que também é colega lá da Universidade Federal de Pernambuco, concluiu o doutorado dela, está concluindo o doutorado dela agora. E eu que sou professora da Universidade Federal de Pernambuco, junto com a professora Ivana Fechini, com Diego Moreira, né, que não puderam estar aqui com a gente hoje. Mas, na verdade, esse é o grupo que representa a Universidade Federal de Pernambuco também, junto aos trabalhos do Obtel. Então, esse trabalho que a gente trouxe para o dossiê da Rumores, ele tem muita proximidade com o último trabalho que a gente publicou junto ao grupo Obtel. Então, o interesse da gente era observar, inicialmente, como que se dá a representação, aliás, qual a relação possível entre a presença de personagens do espectro LGBTQIA+, nesse caso a gente está observando uma relação entre dois homens, né, na temporada de Malhação que vem depois da que o trabalho de Dayana acabou de comentar, né? Então depois de Limanta, houve Vidas Brasileiras com o casal Santiel, na temporada 2018-2019, e a gente queria analisar como e se essa representação pode estar associada a algum tipo de ação socioeducativa ou merchandising social, né, que é um termo do Schiavo, lá de 1995, como é que a gente pode observar essa presença de personagens de minorias podem estar associadas a essas ações de sensibilização da população e usando a telenovela como esse veículo de sensibilização. E mais, né, como é que dentro de um contexto de telenovela transmídia, essas ações podem estar se desdobrando, se estão se desdobrando para outros meios, para meios digitais, ou enfim, como é que a emissora tem feito uso
máquina enfim, essa operação e essa articulação entre vários meios para poder também disseminar não somente a narrativa da novela, mas as ações socioeducativas abordadas dentro da novela. Né? Então, nesse trabalho, a gente contou com 3 momentos. Um momento que foi um grupo focal realizado com 8 participantes, que são representantes que são lideranças nos movimentos LGBTQIA+, de diferentes idades, né? Então, eles trouxeram um pouco da percepção deles, de modo mais geral, do que é que eles esperam, ou de como é que eles enxergam, qual é a percepção deles em relação o trabalho de merchandising social feito em cima das pautas de LGBTfobia ou transfobia, lesbofobia, enfim, e o que é que de repente ainda falta, o que é que poderia ser mais implementado. Então, isso foi uma primeira etapa. Uma segunda etapa foi a análise da temporada da Malhação em específico, né, algumas cenas do casal Santiago e Michael, que ficou conhecido como o casal Santiel. E aí a gente tenta observar, a partir dessas cenas, se a gente pode caracterizar isso como uma ação socioeducativa ou apenas como uma mera presença de personagens LGBT lá dentro da novela. E Malhação tem sido um ambiente muito propício para essas ações, né? Por estar dialogando com um público mais jovem. Então, a gente vem acompanhado o movimento de Malhação de ter um tom didático-pedagógico em relação a essas questões de forma muito intensa, né? E daí a gente confirmou que sim, de fato, a gente podia considerar a presença de Santiel como uma ação socioeducativa, e a partir disso a gente fez um mapeamento de onde mais é que a Globo, que outros canais, que outros recursos a Globo utilizou para poder reforçar essa mensagem, porque uma coisa que apareceu bastante no grupo focal foi uma demanda de que aquela discussão não pode ficar apenas na telenovela, né? Outros meios, outros programas, né? E de que às vezes não adianta a gente ter a telenovela conscientizando a população e depois a gente ter todo o resto da programação desfazendo esse trabalho com determinado, por um uso até que a Globo nem faz mais, mas com um certo tipo de humor, em quadros cômicos, ou de repente nos telejornais não está também encampando essa mesma tônica, né? Tá junto com essa mesma voz. Então, a gente faz uma análise breve de que canais foram esses, principalmente destacando aí o papel do G-Show e de outros programas como Encontre Fátima Bernardes. Deixa eu ver aqui que mais, que preciso fazer uma cola. O Video Show, que existia na época. Isso, Geisa, por favor. O extinto Video Show. E aí a gente tem a gente percebe que esses conflitos dos personagens reaparecem tanto no Video Show, de fato, eles vão pegar uma cena do Michael e do Santiago e vão mostrar essa cena e vão discutir. Eu não lembro agora se foi o personagem do Michael, o ator que faz o Michael, ou o Caio Santiago, mas talvez tenham sido os dois, né? Essa temporada era uma dinâmica de quinzenas por personagens. Então, quando estava na quinzena do Michael, o Michael foi no programa da Fátima. Então, essa discussão estava sendo pautada lá também. Então, acho que é um pouco isso. Espero não ter passado do tempo. É uma análise de caráter mais exploratório, qualitativo, e foi um pouco nesse sentido que a gente caminhou, e é uma pesquisa que ainda está em continuidade, assim, com outros produtos, mas que ainda continua sendo interesse do grupo. Obrigada pelo espaço. E estamos aqui à disposição. Obrigada, Cecília, Gessa. Vamos, então, agora para o artigo A Construção de Mundos na Ficção Televisiva e a Questão do Realismo, o caso do The Wire. João Eduardo Silva de Araújo e Maria Carmen Jacobi de Souza. Por favor, a palavra está com vocês. Oi, João, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Então, como o artigo de Mariana e da Imacolata, o meu de Carmen também é derivado de uma pesquisa de tese relacionada justamente à questão do realismo na ficção televisiva, né? Tendo The Wire, o seriado, como corpus. Nesse artigo específico do dossiê, a nossa proposta ela foi a de contribuir um pouco para o debate sobre séries ficcionais de caráter realista, sobretudo no que concerne ao efeito de crença que essas obras buscam gerar, né? Um efeito realista que
Aliás, muitas vezes consegue, inclusive, borrar essa distinção na apreciação entre o mundo ficcional, que é de fato criado ali no interior da obra, e o mundo empírico, que é efetivamente vivido, que é efetivamente experienciado por nós. A nossa premissa maior no texto é de que, apesar desse efeito próprio do realismo, que é esse efeito estético, ilusionista, de apagamento entre as fronteiras que separam o mundo da obra e o mundo empírico, na verdade, mesmo as obras de ficção televisiva mais realistas, elas ainda estão lidando com mundos essencialmente ficcionais, né? O realismo se torna, nesse sentido, esse efeito, como a gente que pesquisa na área conhece, que cria essa ilusão de que a obra se reporta diretamente ao nosso mundo, mas a verdade é que, como quaisquer outras ficções, mesmo essas mais realistas, elas criam seus próprios mundos de referência, operando aí a partir de um regime não de crença em uma realidade pré-existente, como nos pedem as obras históricas, documentais e assim por diante, mas de suspensão da descrença mesmo, de fingimento de crença numa narrativa. É próprio de toda ficção, independente do seu grau de realismo. Então, dessa premissa central que a gente adotou na tese, né, dessa premissa de que obras ficcionais constroem mundos narrativos com seus próprios ambientes, personagens, atmosferas, enredos, e a partir daí o realismo vai, no máximo, buscar um senso de apagamento e de alegorização de alguma verdade sobre o nosso mundo. A partir dessa premissa, segundo a qual mesmo as ficções mais realistas operam construindo a partir do seu esqueleto narrativo seus próprios universos de referência, é que vai se derivar o principal argumento do artigo, né? Que é o de que as diretrizes autorais que orientam uma obra específica, seja qual for ela, ou seja, as visões particulares que seus autores têm, são uma porta de entrada frutífera para a gente compreender como se dá a construção de certa ilusão realista num produto ficcional particular. Ou seja, as diretrizes autorais, as visões autorais nos ajudam a entender que estratégias realistas uma obra em particular, inclusive uma série televisiva, engaja. E aí, como exemplo, a gente traz o seriado televisivo The Wire, que é visto por boa parte da crítica internacional, né, como potencialmente o mais realista de todos os tempos, havendo ali, inclusive, também muitos discursos que apagam a ficcionalidade da série, discursos acadêmicos, discursos de crítica que apagam a ficcionalidade da série. Então, dada esse levantamento da série na crítica internacional como talvez a mais realista de todos os tempos, o nosso objetivo foi verificar como ainda assim há uma construção de mundo muito particular ali, há uma construção narrativa muito particular que diferencia aquele mundo, sim, do nosso, que cria uma estrutura, um esqueleto ficcional, um arcabouço ficcional muito próprio, apesar das ilusões de realismo que certas diretrizes autorais, certas estratégias autorais vão lançar sobre isso. Especificamente no artigo, a gente vai ver como o intento do autor da série, David Simon, de abraçar um certo impulso jornalístico ali, ajuda a lançar na série um conjunto de efeitos de real, né, um conjunto de ilusões de realidade. Ao mesmo passo que torna aquele mundo justamente um espaço lógico diferente do nosso. Ao longo do artigo, a gente vai então explorando como esse interesse do criador da série de abraçar nela esse impulso jornalístico, esse caráter denuncista, essa abrangência de vozes, um conjunto de elementos que ele mesmo associa ao jornalismo, porque ele vem do jornalismo, ao mesmo tempo vai criando essa série de ilusões de que ela reporta diretamente a realidade, mas dando à série um conjunto de lógicas ficcionais que são muito particulares. Na tese, a gente foi bem exaustivo no mapeamento dessas estratégias de construção de mundo de produção de realismo na série, né? A gente decupou a obra cena a cena, chegou a ver, inclusive, distribuição entre diurnas e noturnas, externas e internas, referências visuais nos vários enquadramentos, e por aí vai. No artigo, a gente traz algumas dessas estratégias do ponto de vista mais dramatúrgico, de como a série operacionaliza um conjunto, por exemplo, de diversidade de pontos de focalização e tenta fazer com que isso se passe por uma multiplicidade de vozes de atores sociais reais, quando, na verdade, é uma estratégia narrativa que é usada desde o século XVIII na literatura, por exemplo. Então, a gente vai vendo um conjunto de estratégias narrativas aí que vão sendo engajadas para criar essa ilusão de realista, mas como essas mesmas estratégias são estratégias essencialmente narrativas ou estilísticas ou visuais, sonoras, cênicas, elas não deixam de produzir uma obra que funciona de acordo com lógicas muito particulares. Então, para aqueles que tiverem interesse no tema,
do realismo, em temas relacionados à autoria, poética, as estruturas narrativas dos produtos ficcionais. Fica aí o convite, né, para lerem nosso artigo nesse dossiê, que tem tantos artigos tão interessantes. Obrigada, João. Depois, se quiseres também colocar o link para a tua tese, para outros artigos ali no chat, acho que é um espaço bem bacana para esse tipo de divulgação. E agora chamamos então o Anderson Lopes da Silva com o artigo Queer as a Zombie, Metaforizações da Homofobia na Ficção Televisiva. Anderson, tudo bem? Oi, tudo bom, Amanda? Você consegue me ouvir? Será que a galera está me vendo e me ouvindo? Sim? Ah, que bom. Gente, primeiro, boa tarde para todo mundo que está aqui. É uma honra muito grande estar nesse evento. Queria agradecer a todas as pessoas que fizeram parte, estão fazendo parte da organização, não só do dossiê, né, mas de botar o evento no ar, dá muito trabalho. Parabenizar também as autoras, os autores que estiveram aqui, estão conosco, o Maurício, que é uma referência para a gente. E vou falar um pouquinho, bem brevemente, sobre o meu artigo. Esse artigo, ele é um recorte de interesse bem peculiar da minha tese de doutorado, né, que eu defendi o ano passado, que é justamente uma faceta de estudos que se chama Zombie Studies, ou estudos de zumbi. Se a gente olha para o nosso cenário brasileiro, ou pelo menos o cenário latino-americano, a gente não tem tanta tradição, né, de estudos que falam disso no campo mais televisivo, necessariamente. Mas no mundo anglófono já é um filão de estudos e de trabalho muito, muito grande. Então, dentro desse cenário, o que eu pensei em trazer? Eu vi uma série, né, que fazia parte do meu grande corpus, né, para falar dos zumbis sentimentalizados, e essa série, uma série britânica, chamada In the Flesh, né? E nessa série nós tínhamos dois personagens, o Kieran e o Rick, e o Ivan adorou a camisa que a minha mamãe fez. Vou fazer um merchan depois aqui. Nessa série, o Kieran e o Rick são personagens zumbis e também são personagens gays. Pelo menos um deles é assumido e o outro está no processo ainda de homofobia interiorizada. Então eu queria entender como um problema de pesquisa do artigo, que essa minissérie, por assim dizer, já que são só 3 únicos episódios da primeira temporada que eu analiso, como eles metaforizavam, né, as questões de homofobia dentro dessa trama. Então, partindo do ponto metodológico, que eu acho que é algo que me deu muito prazer em discutir, foi que quando a gente fala de histórias de zumbis, né, a Laura Canepa sabe disso muito bem, quando a gente vai para os estudos de terror e fala de zumbi, a gente tem um olhar sobre metáfora como se fosse algo, às vezes, como um senso comum, né? E nessas teorias de metáfora, comumente a galera trabalha com a lógica de metáfora palavra, metáfora sentença. E para cá, eu trouxe o professor Ricardo Leite, da Federal do Ceará, que discute metaforização enquanto processo discursivo. E um processo discursivo contínuo no texto, e não só num momento ou outro, né? E aí, trazendo para o texto televisivo, a minha ideia foi analisar como essa obra discutia homofobia. Homofobia, de volta, eu parto aqui de alguns autores, como Robert Allen, o Daniel Borrillos, mas mais do que discutir teoricamente, eu queria ver como essa obra, na tessitura audiovisual dela, transmitia, né, por meio da isotopia discursiva, por meio de referências a essa dupla condição, né, de discriminação entre ser gay e ser zumbi, já que na série a personagem não basta sofrer porque é zumbi num mundo complicado, mas é justamente um zumbi e zumbi gay. E como resultados desses processos de análise, seguindo o que o Leite fala da metaforização discursiva, eu consegui perceber que outros trabalhos já tinham discutido In the Flesh, como o trabalho do Coutinho, na Federal de Goiás, ou da professora Alicia Montes, em Buenos Aires, mas ninguém falava desse processo de homofobia como metaforização. E aí eu vi essa brecha e consegui entender, por meio de recortes cênicos, que nós poderíamos falar de pelo menos 5 grandes categorias de homofobia, que eu não vou aqui, né, me alongar, vou apenas citá-las, que é a homofobia familiar, a homofobia clínica, a homofobia religiosa, a homofobia institucionalmente persecutória e a homofobia interiorizada. Então, como consideração final desse trabalho,
o que me chamou mais a atenção, para além desse experimento metodológico de algo que vem do campo da linguística e das letras, é pensar de volta em como nós, como latino-americanos, brasileiros, falantes da língua portuguesa, podemos discutir séries nesse nível, né, de pensar as zombie studies, mas falar dos zumbis muito mais do que só meras representações de alienação ou meras representações de puro entretenimento, né? No final das contas, a gente não fala dos zumbis, são os zumbis que falam de nós. Espero que vocês possam ler, gostem dessa leitura e estou aqui depois esperando o feedback de vocês. Obrigado, Amanda. Obrigada, Anderson. Então, agora a gente chama a Lígia Prézia Lemos para falar sobre a complexidade narrativa na série Homens. Estudo baseado em técnicas de decupagem e categorização. Por favor, Lígia. Olá, pode me ouvir? Estou te ouvindo, mas não te vendo. Eu estou tentando autorizar, mas não estou conseguindo. Talvez sim, ok. Não conseguiu? Consegui sim. Tudo bom? Oi, Lígia, tudo bem? Tudo ótimo. Eu vou começar a minha fala dizendo que eu gostei muito de participar desse dossiê e que eu tive fiz um artigo muito livre, baseado em uma exploração metodológica da série Homens. Em geral, as séries assim de comédia ou de humor muito deslavado, a gente não tem muito como analisar com seriedade, ela fica um pouco opinativa. Então, a gente ter um rigor metodológico de estudo me deixou bem interessada em fazer esse artigo, né? Então, o que a gente percebe, em primeiro lugar, é que essa série, ela tem muito a ver com o momento que a gente vive, esse momento de negacionismo, de uma coisa de retrocesso, de costumes, e ela trata justamente do machismo, né? E é muito interessante a gente observar que quando a gente trata de machismo, a comédia pode ser um fator de resistência muito importante, né? Porque o que parece, a princípio, ser algo que está falando bem de determinado assunto, está tendo um olhar crítico para esse assunto. Então, eu parti desse trabalho de uma metodologia de análise a partir de Mittel, né? Primeiro, dos usos dos efeitos especiais narrativos. Então, eu separei a categorização que eu fiz em duas partes. O nível narrativo da série, né, que é como que os assuntos foram abordados e que técnicas e que efeitos especiais narrativos foram usados, e nível discursivo, né, de que assunto que estava sendo abordado. E essas técnicas que foram usadas para abordar assuntos difíceis, digamos assim, acho que especialmente para o público a quem a série se dirige, essas técnicas foram muito bem empregadas no sentido de alcançar, por meio do humor, o que a gente pode chamar as temáticas que estavam sendo abordadas. Temáticas sociais bastante importantes, né? Então, o principal ponto que eu procurei atingir ao fazer esse artigo é demonstrar o processo que a pessoa que estuda a ficção televisiva precisa ter para que possa falar com propriedade de diversos pontos dessa ficção, para que não pareça opinativo, né? Porque a gente tem um objeto de estudo muito ligado ao gosto, gostei, me pegou, não me pegou, foi. Esse ponto pode atrapalhar a
nossa visão objetiva. Então, é um artigo que pode ajudar, principalmente aos estudantes, a encontrar alguns caminhos para poder fazer uma análise mais fria, mais objetivada de uma série televisiva. Então, a partir dessa análise de uma série que a gente pode dizer que ela é uma série bastante complexa no sentido de tanto de hibridizar gêneros quanto desses efeitos especiais narrativos, essa série ela tem características bem interessantes para ser analisadas, principalmente em relação a essa temática do machismo e da uma nova forma do homem se ver e atuar na nossa sociedade, né? Que é tão importante nesse momento um pouco retrógrado que a gente está vivendo. Então, é isso que eu queria dizer, vai ser um prazer, né, se vocês lerem, quiserem entrar em contato, essa foi uma pesquisa independente, eu fiz apenas por me interessar pela série e pela temática, né? Então é isso, à disposição, tá bom? Um abraço para todo mundo, os trabalhos são bárbaros do dossiê e da revista como um todo, e essa iniciativa também maravilhosa. Gostei muito de participar, um abraço a todos. Obrigada, Lígia. Então, agora vamos chamar os autores do artigo O Arquivamento da Memória Televisiva em Plataformas de Aplicativos Digitais. O professor Paulo Eduardo Silva Lins Cajazeira e José Julian Gomes de Souza. Por favor, a palavra está com você. Boa tarde a todos, boa tarde, Amanda. Me ouve bem, Amanda? Ouve direitinho, né? Vou aumentar um pouquinho. Pronto, agora deu certo. Amanda, muito obrigado pela sua paciência, sua dedicação ao evento. Foram tantos e-mails que nós conseguimos cumprir todas as solicitações a tempo. Muito agradecido aos colegas da organização do evento, aos colegas da USP, a todos que estão presentes. Eu gostaria de dizer que eu gostei muito da fala do Maurício Stisser, eu achei muito interessante e é um tema que realmente me chama muita atenção, que é a telenovela. Eu assisto telenovela, enfim, desde criança, e sempre uma coisa que sempre me interessou foi o que consta no nosso artigo, que é essa memória dessa telenovela. Então, onde fica essa memória? Né? Então, nós somos da Universidade Federal do Cariri, em Juazeiro do Norte, Ceará, e no programa de pós-graduação em biblioteconomia. Então, na biblioteconomia, nós somos jornalistas, certo? Na formação em comunicação, mas atuamos na biblioteconomia, na ciência da informação. E no nosso programa de mestrado, nós trabalhamos com uma questão que, além da memória, certo? É também a recuperação dessa memória, a recuperação dessa informação comunicacional. E essa recuperação da comunicação foi justamente que vocês chamam de memória, alguns chamam de documentos, alguns chamam de arquivos. Então, o processo de arquivamento, como que esse processo de arquivamento ele se desenvolve, certo? A partir dessa nova conjectura que nós temos nesse nosso ecologia midiática, né, com essas alterações, que é justamente um processo que o professor, grande amigo, professor da Universidade da Beira Interior, João Canavilhas, ele fala que é apificação. Né? Então, nós temos hoje em dia, a gente está passando esse processo de apificação. E nesses apps, você consegue acessar a toda uma quantidade múltipla, né, justamente de arquivos e essas memórias. E nós tivemos, enfim, tanto a questão do streaming, o on-demand, e também ao Globoplay, que nós trabalhamos em cima do Globoplay. E no Globoplay, nós encontramos algumas particularidades, que é justamente essa memória dessas telenovelas, certo? Além, claro, de
de outros segmentos e categorias criadas dentro desse Globoplay, e essas memórias dessas telenovelas, elas são recuperadas, então uma recuperação desse arquivo. Então, há um processo de indexação, de arquivamento, e, ao mesmo tempo, também de recuperação. Só que essa recuperação ela tem um valor, um custo, isso. E esse custo é justamente um modelo de negócios que nós vemos hoje nessas plataformas, que, então, as pessoas, para terem acesso a essa produção audiovisual brasileira, né, ou mesmo estrangeira, elas têm que pagar por isso. Certo? Antes, essa produção, onde ela se encontrava. Então, nós comemorando 70 anos da televisão, nesses 70 anos, muitos programas se perderam, muitas novelas se perderam, certo? Porque não havia um processo de você chegar de arquivamento, que fosse um processo de arquivamento que realmente fosse interessante. Então, houve incêndios em algumas emissoras de televisão ao longo desses 70 anos, e muito dessa história ela se perdeu, essa memória audiovisual brasileira, ficcional e não ficcional. Então, nós nos detemos sobre isso, nós trabalhamos em cima dessa tríade, né, que é da biblioteconomia, que é do processo de arquivamento, recuperação dessa memória, certo? Da própria comunicação, e como que essa memória ela funciona, como que ela é resgatada, como ela é recuperada a cada momento. E no Globoplay é interessante, eu separei algumas partes que eu acho que é justamente o que a gente poderia falar, que é no momento que você cria, como eu falei, desse modelo de negócios, mas você cria a partir do processo de digitalização dessas telenovelas. Certo? Então, há um processo de digitalização, claro, existia já aquele canal Viva, certo? Que ele trazia aquele lugar de memória, a gente trabalha com a questão do lugar de memória, e se torna com essa expansão dessa territorialidade da própria TV. Então, a TV ela é ubíqua, ela está em todos os espaços, todos os ambientes que você pode acionar a partir desse advento da internet, também dessa tecnologia. Porém, tudo existe um vínculo com a própria televisão. E é justamente esse vínculo com a televisão que nós nos debruçamos e começamos a compreender que vínculo era esse, certo? E o mais interessante que a gente até estudou, a gente até analisou uma das produções, que foi o Alto da Compadecida. Esse filme ele foi originalmente produzido em 2000, foi resgatado 20 anos depois, ele foi atualizado, remasterizado e disponibilizado em uma série de 4 episódios, primeiramente no Globoplay e depois na televisão aberta. Então, o que a gente percebe isso? Há um modelo de negócio, há um convite todo momento das empresas para as pessoas acessarem, e o que as pessoas encontram lá? Uma grande biblioteca audiovisual, ou, se vocês imaginarem, não sei se muitos de vocês já frequentaram os videoclubes, e você chegava lá no videoclube e você tinha aquela gama de estantes com aqueles vários, com aquela, antes era em VHS, depois DVD, você verificava, e até em beta, né? E você chegava e você emprestava, depois você devolvia, certo? Mas só que acontece que essa tecnologia, ela não era o suficiente para que você tivesse uma preservação dessa memória. Então, o que acontece hoje? Então, nós conseguimos visualizar esses aplicativos como lugares de memória, como esse processo de armazenamento, que é o que nós trabalhamos ultimamente na universidade, certo? Dentro do nosso programa de pós-graduação e nosso grupo de pesquisa, que é o CPJ, justamente esse resgate dessa memória audiovisual. E é interessante que ao final das nossas discussões, nós conseguimos perceber umas coisas bem interessantes, certo? Justamente que esse Globoplay, ele mantém essa relação que é tanto um novo modelo de negócio como um novo lugar de acesso à memória audiovisual de TV. Então, é justamente uma plataforma que ela trabalha e expande essas potencialidades, certo? A partir desse processo de digitalização
que muita produção audiovisual dessa memória televisiva, nesses 70 anos de existência da televisão, ele acabou se perdendo. Então, e antes isso ficava, esses arquivos, eles ficavam em centros de documentação fechados, de acesso fechado, e em museus, empresas de mídia, que não propiciavam essa digitalização, compartimento digital dessas imagens. Então, a partir do nosso olhar, ele justamente se foca nesse ponto. É o que vocês vão encontrar no artigo, certo? Que está já nessa edição da revista. E muito obrigado pelo convite, Amanda, mais uma vez, aos colegas da organização e a todos os colegas que estão aqui presentes. Muito obrigada, professor. Gostaria, então, de chamar agora as professoras Regiane, Regina Ribeiro e Valquíria John, com o artigo Estar no Lugar de Alguém, um processo de negociação entre espectador e personagem e a partir da experiencialidade. Por favor, professoras, podem ativar a câmera, o microfone e se apresentar aqui para nós. Olá, estão me ouvindo? Oi, professora, sim. Amanda. Bom, então, boa tarde a todos, né, e a todas. Eu queria também agradecer o convite do Grupo Midiatos, agradecer a Rosana, a Amanda, que gentilmente, né, conduziram o evento, agradecer também esse tempo de fala do Maurício, né, é sempre muito bom a gente estar junto, ouvi-lo, mas também compartilhar as nossas pesquisas e as nossas experiências, né? Esse artigo, ele foi escrito em parceria com a professora Valquíria, que também está aqui, né, dividindo esse espaço comigo. Nós somos professoras do PPG-Com, do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Paraná, e, enfim, né, eu sou a líder e a Valquíria é a vice-líder do grupo de pesquisa do NEFIX, que é o Núcleo de Estudos em Ficção Seriada e Audiovisualidades da UFPR, e esse artigo, na verdade, é uma provocação minha e da Valquíria em uma discussão teórica, né, sobre formato e consumo, né, especificamente na ficção seriada. Enfim, a gente está defendendo um argumento de que o consumo das séries, ele é uma tentativa que a gente está tratando no artigo de experiência estética, que está relacionada mais a um convite, né, desse espectador vivenciar no momento presente o lugar do personagem, do que de ser conduzido pela narrativa, né, nesse formato tradicional de previsão dos acontecimentos. Toda a nossa discussão, ela parte da ideia de que muitas vezes as séries elas vão elaborar um jogo para a audiência que produz um tipo específico de temporalidade e de fruição que o receptor está implicado. A gente está chamando de uma remodelagem da percepção do espectador. Então, algumas questões elas aparecem no artigo, né? Eu não vou me alongar muito, mas vou tentar trazer rapidamente. Acho que, em primeiro lugar, a gente pretende superar um pouco essa visão mais tecnicista, né, que sustenta que o consumo excessivo da ficção seriada é uma imposição desse modo de vida digital, né? Mas a gente está propondo que ele é também uma prática relacionada a essa experiência do sujeito com a narrativa, e no nosso caso ali, no artigo, muito ligado ao personagem, né? E que isso constitui esse tipo específico de imersão, né? Então, esse lugar que o espectador tem de assistir à série e se ligar ao personagem, essa imersão temporal presente é o que configuraria também essa fidelidade às séries, e não somente o Big Watching, a possibilidade dele assistir, né, a todos os episódios, como eles estão distribuídos, né? Então, a gente discute um pouco a complexidade dos personagens, né, a da mimese, né, enquanto essa imitação da vida, as questões de verossimilhança, de hibridização entre o tempo cronológico e psicológico, estão presentes lá, né, que às vezes, de certa forma, tudo isso acaba se tornando imperceptível
até uma ordem exata dos acontecimentos, né? Então, por fim, assim, né, eu queria resumir, né, que o nosso argumento ele é um pouco esse, né, de que a presença forte dos personagens nas séries pode ser também o grande responsável por fixar essa temporalidade do espectador da narrativa e, por isso, conquistam tanto essa fidelidade, né? E aí associada, obviamente, com outros elementos que são técnicos, que são digitais, enfim. Então é isso, né? Eu vou convidar vocês a lerem mesmo o dossiê, que está bem bacana. Eu não sei se a Val quer também fazer alguma consideração, agradecer novamente, Amanda. Obrigada pelo espaço. Olá, pessoal. Não, na verdade, só reforçar mesmo aí o agradecimento, né? Amanda, Rosana, foi um privilégio tanto participar do dossiê quanto participar do evento, e esse é um modelo muito interessante e rico, parabéns, eu acho que a gente pode, né, ter cada vez mais, porque senão são coisas muito solitárias, né? Eu acho que é um momento muito rico também desse processo de socialização de todos os trabalhos. Foi muito rico ouvir, né, todas as falas. Obrigada mesmo. Obrigada, professora Regiane, professora Valquíria. Nós teríamos ainda mais um artigo para divulgar, né, que é o artigo Temporalidade e Cronotopo na minissérie televisiva Se Eu Fechar os Olhos Agora, da professora Maria Cristina Palma Mongioli, mas ela infelizmente não pôde participar, né, ela não está presente no nosso chat, teve um compromisso pessoal, enfim, não está aqui, mas convido a todos e a todas para lerem também, conhecerem o trabalho dela, é professora da Universidade de São Paulo. E aproveitando já esse momento de fechamento, né, a gente estourou um pouquinho o nosso horário, mas acho que é compreensível, foi um debate bastante rico. Eu gostaria de convidar, então, a nossa audiência e aos autores também do dossiê para navegarem no nosso podcast, né? A gente fez um podcast sobre o dossiê, né? Sobre os artigos que vocês puderam conhecer hoje, né? Que com tanto cuidado e rigor, né? Os nossos autores compartilharam. Então, isso também está disponível no formato de áudio. A gente já começou a divulgar, eu vou colocar o endereço ali no chat para vocês, e gostaria de agradecer imensamente ao meu colega de grupo, o pesquisador Eduardo Pascoal, que fez um trabalho muito bacana de edição desses áudios, e, é claro, aos pesquisadores e pesquisadoras que enviaram, né, as contribuições para que a gente pudesse trabalhar em torno delas. Então, acessem essa série de podcast, cada artigo tem um episódio especial, e a gente pede que vocês compartilhem também. A gente está testando essas novas formas de divulgação científica, sair também desse universo só centrado nos artigos, né, e tentar atingir outros públicos, enfim. Agora eu passo, então, a palavra para a professora Rosana, para ela nos encaminhar para o encerramento, e agradeço novamente a todos e a todas vocês pela presença, pela audiência e pela participação no debate. Obrigada, Amanda. Vou aqui brevemente só agradecer também, agradecer a você pelo grande trabalho na realização desde o dossiê, também do evento, agradecer de novo a todos do grupo, a edição dos podcasts. Todas essas ferramentas, elas implicam em muito esforço e num trabalho coletivo, senão a gente não consegue dar conta, né, de fazer todas essas frentes. Espero que isso inspire os outros grupos de pesquisa que estão aqui representados também, para que a gente possa trabalhar tanto nesse campo que o próprio Maurício coloca no início, tão importante, de uma interface maior entre a universidade e o campo profissional, né, das mídias, do jornalismo, da produção cultural, e também entre os nossos grupos de pesquisa. Fiquei muito contente aqui que os nossos artigos ganharam voz e ganharam imagem, né? Ganharam corpo, presença no evento. A gente, claro, pode acompanhar as pessoas pelos textos e o próprio trabalho do Maurício Sticer, mas é muito bom interagir, mesmo aqui à distância, de certo modo, mas também ao vivo,
e integrando pessoas de vários lugares do Brasil. Isso eu acho que é um grande valor aqui, que a gente agrega também nesse formato. Então, muito obrigada a cada um e cada uma de vocês, especialmente ao Maurício, que ficou aqui com a gente até o final, mesmo aí com o nosso tempo extra, e muito obrigada aos autores, autoras do dossiê e ao grupo, e eu passo a palavra para a Laura, ela que vai fazer a palavra final do evento. Então, obrigada a todos, e também a Laura e a Nara, o Tiago, que estavam aqui com a gente na técnica e no apoio aqui. Obrigada. Queridas, queridos, eu só tenho a agradecer, foi uma tarde excelente, um número incrível da Rumores, vocês sempre estão lançando números incríveis, mas agora que a gente pôde ouvir cada um dos autores e autoras que participaram do dossiê, a gente percebe a força desse dossiê, né, a qualidade dele, e a gente consegue, ouvindo os sotaques e vendo as carinhas de todo mundo, a gente consegue perceber a diversidade, e que o evento online ele tem essa vantagem, a gente dificilmente conseguiria fazer isso num evento presencial, então a gente vai aprendendo a aproveitar, né, aquilo que essas tecnologias nos trazem de interessante, né, para o nosso trabalho. Agradeço muito a vocês, agradeço muito ao Sticer, né, foi uma tarde maravilhosa que a gente passou junto, pensando aqui na televisão, e a gente permanece com as portas digitais abertas por enquanto, e depois as portas físicas para próximos eventos. Parabéns a todos e todas, foi lindo, e muito obrigada por essa tarde, gente, maravilhoso. Obrigada, gente, espero que nos encontremos. Não sei se Maurício quer se despedir aqui de nós, né, antes da saída final. Sim, então. Rosana, queria agradecer mais uma vez o convite, dizer que para mim acabou sendo muito estimulante, porque essa minha fala ela não existia, quer dizer, refletindo sobre a proposta do evento, eu estava já uns 3, 4 dias pensando no que ia falar, e aí me surgiu essa ideia, primeiro de fazer uma demonstração, e evoluiu para falar de Velho Chico, que é um assunto que eu lembrei, que é um tema que me fascina, e eu acho que eu acabei construindo aí uma coisa que me deixou muito feliz de ter criado essa fala, sabe? No fundo, é uma coisa que me serve para falar do meu trabalho. Quando me pedirem de novo, eu tenho já pronto aqui, porque eu acho que foi muito, para mim foi muito rico ter feito isso. Para a gente também, Maurício, fica aqui o convite dos editores e editoras da revista para um artigo para Rumores, quem sabe? Ele não é aí uma semente, está aqui o convite registrado, que é muito bacana ter esse espaço de troca, de reflexão, e os aplausos, né, virtuais aqui, silenciosos, para todos nós. Muito obrigada a todos e uma boa semana. Espero que nos encontremos de novo aqui virtualmente ou presencialmente em breve. Tá, aplausos para a ideia, estamos esperando o artigo do Maurício Sticer na Rumores. Já tem aqui o convite, a promessa, pelo menos, uma semente. Obrigada, Maurício. Obrigadão, obrigada gente, a todos. Parabéns, muito obrigada. Obrigada.